estamos gravando. Estamos gravando. Você pode aumentar essa tela, só aumentar a tela e eu ir com o zoom. Eu consigo para pegar todos os irmãos. Rony, aparece aqui na minha gravação. Se você se vê aí, pronto. Oramos, irmãos. Oramos. Jesus a Deus. Aleluia. Amém. Irmã Laura, por favor, irmã Laura. Peça a Deus a bênção para a nossa escola. Deixa eu te mostrar aqui esse material, vendo? Lições bíblicas, que diz aqui o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade da nação. Estamos estudando os livros dos reis, já estamos em 2 Reis 17 hoje, e na última carta, vou aqui passar para você, na última carta, a gente tem isso aqui, eu vou ler, que eu achei interessante, seria importante, quem tem a revista, né, deve saber, ele diz assim, sobre o que nós estamos vendo. O pentecostalismo atual e sua afinidade com os profetas bíblicos. Aí ele diz assim, aqui, diz assim, irmão, não sei se dá para vocês verem, mas ele diz assim, é inegável que o pentecostalismo, nós somos pentecostais, possui grandes afinidades com os profetas bíblicos. Então, os profetas bíblicos eram homens que tinham experiências iguais às que nós pentecostais temos. A diferença no Antigo Testamento é que eram apenas profetas que tinham essas experiências. Aí, como o Senhor disse lá através do profeta Joel, e acontecerá que eu vou derramar o Espírito sobre toda a carne. Então, o que nós experimentamos hoje, às vezes a gente não tem assim noção do privilégio. Estão me entendendo? E o que nós experimentamos agora no Novo Testamento, na Era da Graça, isso era privilégio de profetas, alguns no meio do povo, e hoje foi concedido a todos, né? Como um movimento carismático, que a palavra carismático é porque a palavra dom é a palavra carisma. Então, nós somos carismáticos. Nós optamos por usar a palavra pentecostal para lembrar mais do Pentecoste, né? Então, que significa também presente. Presente, alguma coisa que você não comprou, que você não adquiriu, que você só pôde receber, né? Isto é, que põe em relevo as atividades do Espírito de Deus. O pentecostalismo vê nos carismas dos profetas esse elo identificador, quer dizer, a igreja hoje, todos nós, toda carne, quer dizer, todo tipo de gente, homem, mulher, menino, velho, doutor, analfabeto,
Então, irmãos, a gente se identifica bastante com os profetas, e não tanto com o povo de Israel, o povo em si que não tinha acesso ao que chama aqui, né, irmão? Essa atividade do Espírito Santo. Essa metodologia, qual é a metodologia? Deixa eu tirar o mouse. Essa metodologia, qual seja? É a metodologia de ligar a experiência pentecostal de hoje com a experiência carismática dos profetas do Antigo Testamento, por meio de quem Deus falava. Permite aos pentecostais ilustrar as ações do Espírito Santo no Novo Testamento à luz da narrativa sobre os profetas bíblicos. Então, irmãos, o que o Espírito Santo hoje está fazendo com a igreja toda é o que ele fazia no Antigo Testamento, usando alguns povos, né? Diz assim, ó: dessa forma, as narrativas das atividades de Elias e Eliseu no reino do norte de Israel, revelando as suas diversas ações carismáticas, que hoje é falar em língua, profetizar, contém princípios e pressupostos teológicos que são fundamentais para a teologia pentecostal. Então eu digo assim para os irmãos que os profetas do Antigo Testamento, eles foram substituídos pela igreja. Todo o povo de Deus hoje é profeta. No lugar de um ou de outro, todo o povo de Deus é profeta. Foi o que, quando Moisés, né, e aqueles 70 subiram lá no monte com Moisés, todos eles começaram a profetizar e falar em língua. E alguém disse: Moisés, repreende eles. E Moisés disse: ah, que saco, todo o povo de Deus. Coisa aconteceu, do dia do Pentecostes para cá, é todo o povo de Deus, né? Então, irmãos, nós temos aqui, ó, vou fechar aqui, nós já vimos. Nós temos aqui a nossa lição de hoje, ó, lição 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte. Então, irmãos, a palavra cativeiro foi ilustrada aqui, ó, pela cativeiro é isso aqui, ó, filindró, preso, sem liberdade, algemado, amarrado, e do que quer que seja, né? Irmãos, tem a lição. O nosso textual, todo mundo pegou a lição nova lá, não pegou? Todo mundo pegou e ela tem aqui, ó. Textual. Irmãos, o profeta Oséias vai ser citado aqui, e o profeta Amós profetizaram nesse tempo. Vocês lembram que a gente disse que o livro dos reis e das crônicas, mas principalmente dos reis, parece ser um livro de história, que narra a história do tempo em que viveram os reis, etc, etc. Mas, irmãos, a Bíblia, ela não pretende ter literatura histórica. A Bíblia toda é literatura profética. Aí você vê que o que nós temos mais estudado aqui, inclusive hoje também, não é exatamente a história do reino do norte, do reino do sul, do rei esse, do rei aquele, mas Deus intervindo através dos profetas. Está me entendendo isso? É uma visão da história também, para hoje. Hoje, irmãos, Deus continua intervindo na história humana, por meio da sua profetisa, que é a igreja, toda a igreja. Então, toda a ação da igreja, irmão, presta atenção, nós não somos do mundo, tem o mundo e nós que não somos do mundo. Toda a ação da igreja é uma intervenção profética. Porque o que é profeta? É aquele por meio de quem Deus fala. E Deus fala por meio da igreja. Agora é importante que Deus fale a sua palavra. Olha, irmão, se é a palavra de Deus sendo anunciada, é Deus falando ao mundo. E aqui
irmão, a gente vai ver muita questão dos chamados pecados sociais. Tem os pecados morais, tem os pecados sociais. E Israel pecou muito, e a pergunta para nós é difícil a gente falar assim, a igreja, porque a igreja são muitas pessoas, e eu não acredito que Deus trate a igreja toda por causa de uma pessoa. No Novo Testamento diz: cada um dará conta de si, né? Se eu pecar, a igreja não vai pagar pelo meu pecado, eu vou. Se você pecar, a igreja não vai pagar pelo seu pecado, você vai, né? Então, irmãos, tem aqui, Oséias diz assim: vinde, tornemos para o Senhor. Irmãos, é um convite de voltar, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A lição de hoje vai falar de julgamento. O que é o julgamento? É depois que a misericórdia de Deus se esgotou, e a gente vai ler no texto de 2 Reis 17, se você quiser abrindo aí e conferindo, o Senhor diz: enviei um após outros meus profetas para chamar você de volta. Demorou, irmão, porque nós estamos no ano 722, aquele tempo que eu estava para trás, mas o reino do norte de Israel se separou do reino do sul, Judá. Deixa eu mostrar aqui para você entender bem, tem que entender bem como é que é isso, que às vezes não é tão claro assim. Olha, aqui é Israel. Israel é um trenzinho pequenininho, daqui a aqui, daqui a Formosa, 200 e poucos quilômetros. É toda a extensão. E de largura, deve dar aqui até o Rio Jordão uns 50, uns 70. É como daqui a Formosa. Essa terra com tanta guerra, com tanta briga, para nós aqui do Brasil, diz: meu Deus, é menor do que a Paraíba. Cadê Gil? É menor do que a Paraíba, Gil? Mas aqui, irmãos, tem aqui, tá vendo aqui, não sei, Jerusalém. Aqui tem uma divisa, bem aqui, eu estou ilustrando, querendo ver, daqui, tá? Então, irmãos, aqui, esse trecho aqui, é Judá, tá vendo? Judá, esse trecho aqui, é o reino do sul, Judá, que continuou sendo governado por descendentes de Davi. E essa porção aqui que eu vou ver para vocês verem a delimitação, essa aqui bem maior, são 10 tribos que formaram o reino do norte, com capital em Samaria. Essa divisão aqui, irmãos, aconteceu por volta do ano 900, depois da morte de Salomão. Não quis ouvir o conselho dos idosos, foi seguir o conselho dos jovens, aumentou o imposto. Assim que ele morreu, o filho dele aqui, dividiu o reino, né? Então o reino, a gente chama de Israel. Aqui, hoje a gente fala Israel, é das 12 tribos, mas aqui eram as 10 tribos do norte. Puseram um bezerro em Betel e um bezerro em Dan. Mas fizeram isso no começo, lá no ano 900. Puseram um bezerro em Betel, um bezerro em Dan. E desde essa época, o Senhor mandando recado e dizendo: vocês param com isso. Vocês param com esse negócio de adorar bezerro. Aí mandou Elias, mandou Eliseu, agora está mandando Oséias, está mandando Amós. Para 722 vão dar 222 anos. Olha a tolerância, olha a paciência de Deus. 200, igual se diz que, se a gente estiver lendo correto, na época do dilúvio, Deus deu 120 anos de prazo. Só que mesmo os prazos de Deus, eles acabam. Aí quando acaba a misericórdia, tem um julgamento. É mais ou menos assim, mas se eu puder ilustrar,
Mais ou menos assim. Tem que levantar minha câmera aqui, que ela baixou. Mais ou menos assim. Essa é uma ideia de dinheirão, né? É. Aí o chefe vai vencer daqui 60 dias. Eu falo, irmão, eu vou ver dessa faculdade. Se eu cumprir o chefe, mas aí, antes do chefe começar, ela vai lá em casa e vai com minha máquina na casa, minha barra. E eu chego, é assim que você quer? Então, você vai ter que falar. É justo ou não é? Então, não é assim como o Senhor lhe oferece misericórdia. Israel, você é crente, fulana, você está em dívida comigo, você está em pecado. Reconcilia que eu perdoo. Arruma a tua vida e eu te perdoo. É assim que funciona, irmão. Mas o pecador obstinado continua no pecado e ainda arruma mais outros pecados. Chega o tempo que Jesus diz, agora é a hora do juízo. Foi assim, irmãos, com Israel. A gente vê aqui, ó, e o Senhor está mandando dizer, ó, volta para Deus. Porque, irmãos, o Senhor despedaça. Você conhece o Deus que despedaça e que faz a ferida? Esse é o Deus que eu conheço. Eu conheço ele na minha experiência. Ele fere e despedaça. Quando diz assim, olha, esperei demais, agora eu vou te curar. Aí, irmãos, que cura é como é que diz, é sem anestesia. Aí o profeta diz, mas se em qualquer momento que você tornar, o Senhor te sarará e ligará a ferida. Porém, irmãos, com Israel, mesmo agora com Oséias, com Amós, já tinha passado Eliseu, já tinha passado Elias, já tinha passado outros profetas que nos escreveram, que a gente viu o nome deles. Não teve jeito. O Senhor disse muito bem, ó, a verdade prática, Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria. Eu poderia colocar, irmãos, os perigos do pecado, ou os perigos da desobediência e as suas consequências. Então, irmãos, quem está estudando aquele material de finanças, e sobre finanças, não tem campanha de oração, não tem clamar sangue de Jesus. Finanças tem a obedecer. O Senhor diz, traga o dízimo e a oferta que eu saro. Obediente. A gente tenta trocar nossa vida cristã. Pastor Davi, às vezes, fez uma comparação aqui. Tem vaso que cada vaso é para encher de uma coisa. Por exemplo, o tanque do meu carro, eu só posso colocar nele álcool ou gasolina. Eu não posso colocar água e nem diesel, porque não funciona. Mas quer dizer assim, a gente tenta compensar um vazio que está tendo na nossa vida, que tem que ser cheio com alguma coisa, com outra coisa. Então alguns vasos nossos só se enchem pela obediência. Não adianta jejuar, clamar, orar, etc. Se o vaso da obediência estiver vazio, ele não enche o coração. Deu para entender mesmo, irmão? O vaso chamado obediência não enche o coração, não enche com dízimo, não enche com oferta, não enche com clamar o sangue de Jesus, não enche, ele só enche com obediência. Então, irmãos, o Senhor sempre adverte, olha, a desobediência, irmãos, a essência da palavra pecado é desobediência. Na verdade, a palavra, não sabe que o hebraico é uma língua muito pobre. A palavra para pecado no hebraico é errar o alvo. Você lembra aquele dia que a irmã botou para tirar das crianças, né, para tirar com a bicicleta? Errou o alvo. Ei, quer dizer, você errou o rumo, você errou a estrada. Você quer ir para Danielópolis, por aqui você vai sair no Cajueiro.
E o Senhor, irmãos, é interessante, ele não é que pecou hoje, amanhã acabou. Você lembra de Sansão? Até quando que Sansão brincou com Deus, e o Espírito Santo continuava nele, e foi brincando até que um dia, é um versículo acho dos mais tristes da Bíblia, Sansão levanta e não sabia que o Espírito de Deus tinha se apartado dele. Então, nós Deus tem uma tolerância, mas essa tolerância, se você é filho, o pecador já está no pecado. Eu quero falar pela minha experiência, que eu já tive desviado. Se você é filho legítimo, você realmente nasceu do Espírito Santo, e aí você começa a viver de forma que vai desonrar o nome do seu pai, ele vai te curar. Mas o remédio de Deus é amargo, ele não vai te deixar, não, vou te deserdar, não, eu vou te consertar. Deus não faz assim. Você foi meu filho, eu vou te deserdar, não, eu vou te aprumar, você vai virar gente. E aí, irmão, como disse, prepara o lombo, igual eu falo para os irmãos, o desviado, irmão, é difícil. Desviado não precisa de pregação do Evangelho, desviado não. E desviado aí já foi lá em casa dele pregar para mim, falei, rapaz, quando você sai dessa na igreja, ia converter gente. Ele precisa, irmão, como diz aqui Oséias, voltar, arrepender, chorar. E olha, irmãos, que na minha experiência o Senhor não vai aceitando assim, diga, oh Senhor, arrependeu, vamos ver se é verdade, vou te dar mais 3 meses de prova, ver se você largou mesmo, resolveu mesmo. Então, vai. Então, irmãos, a mensagem do cativeiro do Reino do Norte é esse. Desde o primeiro dia, quando eles fizeram os bezerros, 900 eu disse para com isso. Mandou Elias, mandou outros, mandou Elias, mandou Eliseu, mandou Zé, e aí por fim, irmão, Deus adverte antes de quebrar, Deus adverte, olha, eu estou te dando tempo, ainda dá tempo, conserta, dá mais um prazo. É igual aquela parábola, Jesus contava muita parábola do campo, mas eu sei que quem é agricultor, lavrador, criador, entende muito mais a Bíblia do que eu, que nunca lidei com terra. Porque Jesus era da terra, ele era ali do campo. Aí aquele dono da terra acha uma árvore que não dá mais fruto. Aí chama o encarregado, o Espírito Santo diz, corta! Aí o que ele diz, irmão? Senhor, posso te pedir uma coisa? Me dê mais um ano de prazo. Me dê mais um ano de prazo, eu vou cavar, vou adubar, vou regar. Se daqui um ano não continuar, eu Senhor, corta. É assim Deus conosco, irmão. Corta, eu vou te dar mais um ano. E às vezes a gente confunde a paciência de Deus com a aceitação. Está vendo? Peguei, estou vendo. E já está no prazo. Muito bem, então diz aqui, irmãos, olha, vamos ver aqui. Nosso texto está em 2 Reis 17. Eu queria que você abrisse isso aí. Irmãos, objetivo geral. Agora vamos que você abre, porque tem mais 2 Reis 17. Objetivo geral da lição é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. E eu completo aqui, a lição é, mas não é imediato. Não é na hora. Aí alguém diz assim, por que não morre na hora? É porque muita gente peca. Já pensou se fosse assim, irmão? Que ninguém vive, pecou, morreu. Aí a igreja estava vazia. Não tinha ninguém, só tinha juiz ali. Muito bem. Irmão, os objetivos é destacar as injustiças, ressaltar a insistência e o sincretismo. Mas quem quiser falar hoje vai ter que falar no microfone, está ligado aqui. Introdução, diz assim, ó. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias, o último rei de Israel. Durante o reinado do rei Oséias, o reino do norte
foi invadido e a Síria, a nação assíria, tinha uma metodologia interessante. Tirava da terra toda a liderança, deixava aqueles que eram sem influência e trazia de lá da Síria pessoas e misturava. Você sabe o que causa isso, irmão? Um povo que não é inteiro, uma espécie de desunião. Esse povo não é uma coisa só. E fala, irmãos, com a igreja. Quando Paulo recebeu a carta, ele escreve na primeira aos Coríntios, recebi uma carta lá da casa do irmão Noé, dizendo que no meio de vocês tem divisão e dissensão, e eu acredito que está acontecendo isso. Então, irmãos, uma igreja dividida, uns querem leite, outros querem café, é como judeu e samaritano misturados. Estão entendendo? Jesus disse que uma casa dividida, o que acontece com ela? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, o sistema comunista de governar, eu sei que você sabe, eu só estou falando para a gente analisar aqui junto, né? Que vocês não sabem. Vou conversar com vocês aí, eu vou deixar ligado para vocês. É dividindo os índios, nós não somos brasileiros, mas aí dividir índios, negros, mulheres, homens, gatos, e faz um possível para jogar gays, e os que são sendo perseguidos para gerar a igreja homofóbica, diz, para jogar os que são contra a igreja, e a igreja contra ele. Então, irmãos, a filosofia de governo vermelho é dividir para enfraquecer o governo. Estão entendendo? Então, o Império Assírio, olha, depois, 1700 anos atrás, já tinha esse negócio divide e você enfraquece. Um povo fraco, você domina. Você não domina um povo forte, você só domina um povo fraco. Como é que eu faço para enfraquecer o povo? E joga um povo. Então, irmãos, foi isso que foi feito lá em Samaria. Voltando aqui para o nosso texto. Ó, nessa época, a Assíria, Império Assírio, quem estuda história sabe, a Assíria, que depois se tornou Pérsia, tal, hoje é Turquia, Irã, tal, estava assim, em expansão, conquistando o mundo inteiro mesmo. Os irmãos sabem que a questão de conquista também é outra questão. Outra questão. Vou mostrar que você vai entender a lição que fala sobre isso. Eu estava lendo essa lição e pensando, meu Deus, parece que eu estou vivendo essa lição até hoje. Outra coisa, não. Você deixa um povo fraco, tome no querer. Dividir as condições. Por exemplo, de a capacidade financeira. Como é que você faz isso? Não. A questão com Israel foi essa. Israel, a missão é passar da Síria. Tem que pagar imposto. Então, uma situação terrível. E o produtor, o matador, o pecuarista, a maior parte da produção dele é arrecadada pelo Estado. Ele fica com a menor parte. E aí, meu irmão, como o Senhor disse, quando eles queriam saúde do rei,
choque que eu tenho aqui, eu tenho que continuar lembrando que eu Deus por Deus. Quando eu fizer uma, levou 4 semanas. Eu estava em Goiânia, dia 28 de março, beleza? E saiu a encerrar. Foi retirada a isenção de imposto. Você sabe quanto tempo levou para o combustível? Quando eu voltei no outro dia, já estava R$6. Não, mas peraí, mas vai baixar o estoque, para aumentar o estoque no outro dia. Então, irmãos, a medida que o povo, cada vez mais o seu poder, qualquer questão, não é para quanto vai o salário. O salário pode estar 5.000. Se o litro da gasolina for para 100, nós temos que entender que não é a regra na conta do salário, é o valor compra. Por exemplo, a conta da gasolina era tão baratinha. Só que um salário comprava 100 litros de gasolina. A gasolina está ali 10 vezes mais caro, só que o salário comprava 200 litros de gasolina. Então, esses cálculos assim, as pessoas ficam muito ligadas com essa política mesmo, da vida, para quanto é que o salário vai. Isso é um pouco, não é para quanto é que o salário vai, não. Então, irmãos, tirando, eu concordo também que desarmar a população é enfraquecer. Fica comprovado que quando foi liberado, a gente está perguntando, perguntaram o saldo lá, saldo. Quando é que ele ia regulamentar dos bandidos? Regulamentar o Estado dele dos bandidos, porque isso é regulamentar. Então, o índice de violência, não, vocês viram agora invadiram a cena lá na rede, a Globo fala assim, ocuparam, você nem invadiram. O povo, mesmo com todos os assentados do Nordeste, põe em cima, sai daqui, o povo mesmo. Então, eu vou enfraquecer. Tire a arma, tire o poder. Compra e faça todo mundo dependente disso. O dia que esse foi independente seu, é um pãozinho a mensagem. Então, a Síria já tinha essa ideologia, e foi o que eles fizeram. Agora, irmãos, o que chama a atenção aqui, que isso foi projeto de Deus. Eu vou quebrar vocês. O Senhor diz assim, irmão, é interessante a figura do salmo, o indivíduo que não sabe baixar a cabeça, Deus vai lá e quebra o pescoço. No caso de Israel, o mini Israel, então você vai ver só, pá, vou te quebrar. E Deus usou a potência, a Síria, para quebrar. Só que, no caso do Reino do Norte, nunca mais consertou. Até no Novo Testamento, você vê Jesus, a mulher samaritana, e ela pergunta, não é seu judeu? Judeu não conversa com samaritano. Como é que você está conversando comigo? Porque a mulher samaritana, por quê, irmão? Porque era uma mistura. E aí, irmão, não é só mistura, quando mistura pessoas, mistura culturas. Crença, esse povo tinha suas religiões idólatras, suas religiões ali, que a idolatria que já existia, aí virou uma sala, né? Muito bem. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças, assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Com o que Deus tem a ver com o campo político? O que Deus tem a ver com o campo social? O que é que Jeová Deus tem a ver com o campo econômico? E o que é que ele tem a ver com o campo religioso? Nesses 4 campos Deus agiu. Muito bem. Ponto central: o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia
e justiça. Lembra disso, irmão? Misericórdia e justiça. Misericórdia, eu vou perdoar sua dívida. Eu não quero que o Senhor perdoe minha dívida. Você vai pagar? Você quer pagar? Não, você vai pagar. Aí é a justiça. E o Senhor, irmãos, lembra bem, atrás da misericórdia tem a justiça. Quem foi inteligente aproveita a misericórdia, porque se não aproveitar, atrás da misericórdia, quando eles voltam, vem a justiça. Muito bem, mas vamos ler o texto. Você vai entender. O próprio texto a gente entende. No 12º ano do rei Acaz é rei de Israel. Oséias se tornou rei de Israel em Samaria, reinou 9 anos. Fez o que o Senhor reprova. Como é o último rei, e não fala do fim dele, não. Lá no livro das Crônicas, você vai entender o fim. Mas ele não foi tão ruim quanto os outros. Ele foi um governo ruim, mas não foi um governo tão ruim como os outros. Então aqui, irmão, Salmanasé, rei da Síria, foi atacar Oséias, que era o seu vassalo e pagava tributo. Irmão, os dominantes, eles têm que ter fonte de renda. Já tinha perguntado a você, foi a Margaret Thatcher, isso é uma coisa, é uma coisa muito importante. Você sabe o único lugar onde existe dinheiro? No seu bolso. O governo não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro, exército não tem dinheiro, uma série de. Então, quando eles prestam dinheiro, eles têm que buscar onde? Aí, como é que eles fazem isso? Através dele? Isso é salário. Você existe e trabalha para me sustentar. Eles que são mais boas do que outros. Olha tudo para ele, até o tempo de Cristiano vai se falar. Pois é, no caso do Brasil, no caso do Brasil, porque você vê legislativo federal, dos países da Europa, o indivíduo recebe um salário que, se não fosse nada mais equivalente, agora com aquele salário, ele mora, ele paga a aluguel, ele tem seu carro por muitos anos, ele compra a sua comida, com 40 salários, é tudo, quer dizer, é tudo. No nosso caso, a gente sabe, né? Federais, eles têm aquele outro livro, ele está andando, ele pega para paletó. Vocês sabiam que lá no governo, tem o blogueiro, uma pessoa que é paga, porque é uma coisa assim, só para colocar a toca, tá? E quer ganhar mais que qualquer um de nós aqui, né? Por quê? Então, nós temos exploração, viver de maneira cabeça, quando quem trabalha com aquilo, trabalha 48 horas por semana, ou trabalha no instrumento, ou sei lá o quê, né? Quer dizer, tinha que ter uma. Espero que tenha uma revisão disso. Mas é maneiras de mostrar como é dar salário. É o que nós temos. E não é a hora de ganhar para cá. Tem. Né? Vamos entender? Qual foi que saiu sujeito aqui? A minha explicação foi com ele de cavalo de raça no avião da FAB. É caro o avião da FAB, não é por hora. E as perguntas que é interessante, uma vem, uma poluição, uma daquele solta de gás carbônico de 1000 vezes baixo, não fazer
O mundo é o que na água. Só com gás, não mundo. Aí vem a coisa, tem que parar de criar gás. Aí a coisa vai. Mas vamos continuar aqui a nossa lição. Né? O rei da Síria descobriu que Osés era um traidor. Porque se ajuntou com o Egito e não pagava mais os tributos. Irmão, você que é vassalo, se você não pagar o tributo, o que o seu senhor faz com o que é seu? Ele toma! Ele toma! Eu não sei por que esse aqui é só com moto. Lá em Feira, todo dia eu vejo o grito, só para a moto, tem um caminhão para levar. Aí meu filho diz, pai, é porque eles não dão conta. A gente pobre, trabalhando, não tem nem carro, tem moto, é 50, 125, e não dão conta de pagar. Por isso é tudo ilegal. Né? É verdade. Aí então nosso Salmanazé mandou lançar o rei na prisão, invadiu o país, sitiou Samaria por 3 anos. É nesse período, irmão de Samaria, você sabe o que é sitiar uma cidade, sabe? Sitiar uma cidade é cercar. Não entra água, portas entradas de água, não entra alimento, não entra nada. É nesse período de Samaria que você vê na Bíblia que as mães, quando o seu filho morria, tinha a missão que eles faziam com o judeu, primeiro, assava para comer, canibalismo. É nesse meio tempo também parece que lá em Pedro que alguns nem esperavam morrer, na matada e assava. Pois é, seco. Estratégia é cruel, cercar. Por isso que vocês sabem que o governo da o exército, ele é responsável por guardar fontes de água. Vocês sabem disso. Quando o lugar é rio para fazer uma distribuição lá, você não tem água para fazer água. E água é problema, né? Não é? Se alguém jovem, as forças armadas, não é brasileiro. Alguém joga uma gente estranha, sei lá, que vai aquela caixa saindo do brasileiro, energia. Inclusive, irmãos, já está sendo testado. A pior pandemia que vai vir sobre o mundo agora não é biológica, é pandemia de internet. Derruba o sistema de internet no mundo inteiro por uma semana. Você tem ideia? Vai morrer muito mais gente que eu morri 2 anos de depois. Avião cai, trem, aplicação, energia, hospital. Se a próxima, pode preparar. A próxima vai ser uma energia virtual. Já tem os testes, aí não sei o que, é teste, está sendo feito. Depois só lá. Então essas coisas. Então diz aí, ó. Agora o nosso texto. Não é, mas não, se faltar internet, a energia acaba, não acaba? Quem é da célula aqui para ver? A água, não sei de que maneira, a água, porque tudo é controlado hoje, virtual. Se cortar a internet, não corta luz, corta água, corta tudo. Hoje tudo funciona. Tenta ligar esse computador, ele funciona, mas quase que sem internet nem funcionar ele não quer. Porque já é feito para funcionar. Cortar aqui, Cadê Joelis Neto? Ó, Neto, tá mandando cortar, cadê? Júlio, daí? Ô, Júlio, olha, Joelis lá, olha a ideia dele aqui, velho. Fazer um teste aqui em Mamaí.
Ai, ai. Agora vamos voltando aqui para o texto, ó, diz assim, ó, irmão, tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus. O pecado dobra esse pescoço, se arrepende, se humilha diante de Deus, porque senão ele vai quebrar esse pescoço. E foi o que aconteceu. Desde que o Senhor, eles prestaram culto a outros deuses, olha, e seguiram os costumes das nações. Não costumes prestar culto a outros deuses. Vem falando da questão da idolatria. Irmãos, esse povo fazia culto a Jeová. Eles não pararam de fazer culto a Jeová, mas também cultuavam outros. O que significa, irmão, numa linguagem simples, um coração dividido. O Senhor vai comparar aqui, irmãos, com o homem que tem uma mulher que tem outros homens. É nesse contexto aqui, vocês conhecem a história do profeta Oséias? Vou colocar aqui para mim não sumir, toda vez eu sou. Vou contar para vocês, vocês conhecem, todo mundo aqui conhece a Bíblia. O Senhor disse assim, Oséias, faz um prostituto e tem isso com ela. Vamos fazer essa história. E o Senhor mandou prostituir, mandou ir lá no prostíbulo, tirar de lá uma mulher e dar para ela umas tranças. Eu vou fazer, se você quer se tornar uma mulher decente, eu te tiro daí. Caso com você vai morar comigo. Você vai ser mulher de um só homem. Eu não pastor popular, eu não quero mesmo, mas que eu vou contar um filho, aí José, eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para lá comigo. Irmãos, aqui no Brasil, aqui no Brasil tem música que dizer na parte de você, eu vou tirar você daí, e não vou ter vergonha de dizer para todo mundo que você agora é só minha. Então, o Senhor diz, usando ilustração. Israel, que nós cheio de idolatria, é como uma prostituta. Tem vários. De tudo, é vários e é com dinheiro. Para mostrar que para caracterizar a prostituição tem que ter dinheiro. Tem que ter sido vendido, pago, senão não caracteriza. E aí, no caso de Israel, adorava aqueles outros, aqueles deuses, porque havia financiamento, porque a religião era dinheiro. Toda religião era dinheiro. E as pessoas que fazem parte da direção da religião se beneficiam disso. Então, o Senhor se fica na posição de Oséias. Oséias representa Deus nessa parábola. E o povo de Israel em prostituição. Senhor, vou fazer o que eu quero fazer com vocês. Oséias, vai Israel. Vou tirar você desse lugar. Daí vou levar você para morar comigo. Todo mundo vai saber que você agora é uma dona de casa, uma mãe de família, uma esposa, teve filhos, 3. Inclusive no livro do profeta Oséias, que foi estudado de novo, alguém disse assim, Oséias, esse filho que aí desceu, não. Quer dizer o que, irmão? Ela não se queimou. E Oséias, alguém dizendo que Oséias não tem nada de compromisso, Oséias está dando uma chance. E ela não atendeu, casada com Oséias e vivendo em prostituição do mesmo tipo. O Senhor ia dizer, Israel, assim é você comigo.
demonstrar, irmãos. É uma demonstração que Deus faz uma vez. Vou te dar mais um. Se você aceitar, eu vou te dar mais uma chance. Igual o lavador. Senhor, deixa eu dar mais um ano de prazo. Vou te dar mais um ano de prazo. Vou continuar cuidando de você. Vou continuar fazendo bênção na sua vida. E depois de um ano diz: Senhor, piorou muito. Piorou. Mas a Bíblia usa, estou te mostrando o livro de Oséias, como é que faz, porque ele profetizou nessa época. Aí diz assim, irmãos, o texto, ó. Irmãos, e os costumes das nações, nós temos um nome para isso, chama cultura. Já descobriram isso há tempo, né? O povo, o grande socialista, comunista, foi quem quis, porque no começo, irmãos, vocês sabem que a implantação de sistemas comunistas é na marra, é na bala, é na cadeia, é no confisco de bens, é na prisão, é na deportação. Lugar nenhum do mundo comunismo foi imposto por votação, por democracia. Então, no começo de 1917, vocês não sabem que soviético significa sindicato. E segundo todas as estatísticas que eu vi, quem mais matou ser humano nessa terra foi a implantação de sistema comunista, matou muito mais gente do que as guerras. Você não pode discordar, você não pode falar contra. E se eu falo, você vai para a cadeia, você vai para a patrulha, você vai para a colmeia, você vai para qualquer lugar. Mas não pode, você não pode discordar, né? Então, irmãos, a gente vê aqui, ó, os costumes. Aí o crente entendeu o seguinte, já depois de muito tempo, e não conseguia até hoje, irmãos, não teve sucesso. Sistema econômico, político, comunista não teve sucesso em lugar nenhum do mundo. Aí ele diz assim, olha, a gente ganha muito mais implantando a cultura nas escolas. Aí vem o problema, vocês sabem, as universidades brasileiras, quase sua totalidade, os reitores e o corpo dirigente é comunista. Não quiseram aceitar aquela deputada de São Paulo, a Janaína Pascoal, quer dizer, professora de direito. Os alunos fizeram bastante, não aceitando ela de volta aqui não, porque ela não fala nossa língua. Então, cultura, irmão, cultura. Cultura é o problema. Cultura diz o que você veste, que música que você canta, que tipo de passatempo você passa o tempo, a sua linguagem. Estamos com um problema aí da linguagem neutra. Engraçado, né? Quando o Dilma era presidente, não tem que ser presidenta. Mas agora não aceita mais nem presidenta e nem presidento. Presidente, eu não estou vendo. Naquela época, não se chamava presidenta. Hoje isso é discriminação, tem que ser presidente. Vocês todos desses. Então, irmãos, essas implantações são cruéis. A língua, a pessoa que é de língua aqui, língua é uma identidade. A língua forma a sua mentalidade. O pessoal de linguística, neurolinguística, e alguns estudam isso até para aplicar na igreja, em livros de em pregações, e palavras provocam emoções, e provocam reações, e provocam toda a escolha de
Então, irmãos, o vocabulário forma, por exemplo, em inglês realmente lua é neutro, sol é neutro, é sol, versão e demônio, não é nem é neutro. Aqui no Brasil, lua é a lua, sol é o sol. A gente tem tanto poema comparando, né, irmãos? Isso aí eu estou para frente, vou depois falar pertinho de vocês. Eu tenho que lembrar de mostrar aqui por câmera. A gente tem tanta poesia da relação do macho, do sol, dominante, e da refletiva a luz. Que a gente, nossa mente, os dias, aí você vai em área de o sol é sol e é tudo igual, então, irmão, presta atenção, a língua forma o que nós somos, a gente é formado, o que somos também, é muito grave essa questão de nós, a fala, além de ser humano, só Deus tem fala, os anjos. Animal comunica, mas não tem fala. Quando a abelha vai dizer a que distância está o mel, ela está na cerca de todas as outras. De volta, está o mel distância, mas não tem fala. Macaco não fala, mas não fala. Lembra aquela coisa que há poder em suas palavras no nosso meio protestante, é muito vice-versa. Essa teoria? Há poder em suas palavras. E o livro de Provérbios fala, não sei se a maioria, mas uma grande parte do livro fala sobre a língua. Então, essa questão de mudar a linguagem é a bandeira, a língua. Eu acho que território de mudar a linguagem não é coisa simplesmente, é um projeto radical. Está mudando nossa mentalidade, não está mudando nosso. Ah, não diferença faz mudar o nosso jeito de falar. Não faz nada, o jeito de falar é uma diferença impossível. A língua de um povo, você disse que os alemães, é um povo frio, um povo estranhado, antigamente se fez luta, morava lá, a cachorrada enorme, e os caminhos de madrugada, é a língua que forma um povo racional, coisa sem sentimento. Não, a gente latino-americano, nós, espanhóis, se a gente é romântico, a gente é um povo quente. Os norte-americanos, estão um pouco gelados, assim, não tem emoção. Inclusive, irmãos, que é a coisa mais estranha, você chegar num americano e ele quebrar em mim. As pessoas não se pegam. As pessoas não se pegam. Ainda mais a gente, né? Que olhando, a pessoa fica, deixa eu ver. Eu vejo quando você deixa eu ver, não. E fica isso na vontade, deixa eu ver. Então, a gente abraça, chora. O que é mostrar tudo isso, todas essas culturas nórdicas? Mas não é assim. Que é igual a gente, que abraça. Deus me livre, vai no alemão original, vai abraçar ele, sai correndo. A mãe de Hugo, a sala do famoso, me falou, eu não vi isso no racismo de uma família. Ela pegava, quando chegava no carro, lá, certo? Ela pegava álcool e limpava o volante. Isso, 50, 60 anos, não tinha chave, cultura. Então, irmão, agora eu vou te dizer, os
texto, olha, presta atenção. Irmãos, é domingo que vem, eu não vou estar aqui. Estou com 10 dias de licença médica, o supervisor sabe, o conselho sabe, eu vou trazer a atestado médico, e é meio chato eu interromper a lição, vou ter que interromper, porque nós nem entramos no começo aí. E vamos pular domingo que vem, o irmão Lucas vai trazer um tema livre, eu retorno no domingo, mas talvez a gente dá uma recapitulada e venha aqui. Mas aqui diz assim, irmão, no texto que a gente está lendo, ó, onde é que a gente estava lendo aqui na lição, né? O que nós estamos lendo sobre cultura? Os costumes. E os costumes. E os reis de Israel, isso aqui é a Bíblia, havia introduzido. Não foi introduzido costumes. Isso fala muito com a igreja de hoje. É introduzido costumes que se destroem um pouco. É mudando a língua, onde é que nós chegamos aqui, irmão? É mudando a língua de um povo que você destrói esse povo. Irmão, a coisa é de uma inteligência maligna muito além. Estão plantando hoje um projeto que vai ser colhido daqui a 100 anos. O projeto é acabar com as identidades nacionais, o mundo ser uma só aldeia global. Ninguém processou, mas já fizeram a bandeira brasileira, em vez de verde, azul e amarelo, branco, verde. A bandeira, língua e bandeira, língua e bandeira. Mudou-se a bandeira e mudou-se a língua, destruiu-se o povo. Destruir no sentido de enfraquecer. A língua, irmão, nos une. Apesar de ser tão diferente, eu conto para vocês, irmão logo outros irmãos que são aí do sul, entende? Eu vou contar uma experiência que eu tive, vocês veem como é que ele mesmo, a mesma língua. Eu saí de Juazeiro do norte, meu pai, eu já vi essa mudança, nós vamos de Juazeiro do norte para Maringá. As frutas dos nomeados, meus bebês eram crianças, eu chamava de carteira, eu chamava de burro, eu chamava de bola. Mas aí, eu estava trabalhando no Paulo, chegou um catarinense. Ele queria comprar umas correntes de motosserra. Agora está aqui no catarinense. Lá no interior. Corrente do céu. Que, até eu entender que ele estava falando corrente de motosserra, eu tive que chamar alguém. Mas é a mesma língua, apenas o jeito de falar. Eu não destruí a língua, se Deus falar isso. Presta atenção. Essa linguagem neutra não é só para dizer que não tem macho e feio, dizer todas. Não é isso não. É destruição de uma língua materna. É destruição de uma identidade que nos faz todos a mesma identidade. Todos nós falamos português do Brasil. Tanto que você vê que você vai escolher de idioma, tem português e tem português do Brasil. Porque o português de Portugal, se não tiver legenda. Então, irmãos, os próprios, nós estamos lendo na Bíblia. Como é que a nação, vindo do norte de Israel, virou nada? Pela introdução de costumes. Aí inclui, irmão, literatura, música, costumes. E os israelitas praticaram o mal secretamente. Quer dizer, de maneira escondida, irmão. Veja, estamos nem entendendo. Eu acho bonito esse negócio de linguagem neutra. A questão não é se é bonito, se é feio. A questão é o projeto que está por trás disso aí. É um projeto de destruição. Lembra? Para dominar um povo,
divida esse povo e jogue eles uns contra os outros. Segundo, tire os recursos, tire as armas, tire o valor de compra, faça o dinheiro do alimento. Não estou vendo aqui na Venezuela, estou vendo na Argentina. E alguém disse, a Venezuela é um sucesso, irmão. Mas a Argentina tem 100% de inflação, é um sucesso o projeto deles. Não entenda, não há um projeto de governar, há um projeto de espoliar para financiar uma ideologia que é multinacional, é a implantação do sistema mundial, e aqui vai financiar esse sistema. Não é mais Brasil para brasileiros, é Brasil para seguir o sistema, nem que isso custe a vida dos brasileiros. O brasileiro não importa, o que importa é o sistema que nós estamos implantando. E esse sistema, irmão, compreende, eu vou dar aqui no começo, avassalar o povo, colocar um povo, vassalo, não deixa ele depois pedir peça. Imperador, não te alegra, vassalo, quando chega diante desse imperador, tem que chegar assim, para você sentir pedido, alguma coisa. É assim, que é o comunista pretende. Colocar todo mundo fraco, sem nada, de joelho, pedindo pelo amor de Deus uma cesta básica e começa pedindo para pregar. Cuidado. Agora, irmão, se tratando de igreja, linguagem também. Nós temos nossa linguagem igrejeira, é bom. Agora, cuidado é com gírias. A maioria das gírias tem sentido pornográfico. E a gente não sabe, começa a falar. Essa luz assim é pornográfica. Irmãos, então, já chegaram as crianças, fazemos assim, passa domingo, outro domingo vocês tragam essa lição, a gente tenta recapitular, porque não dá para passar em menos de 3 domingos, porque os irmãos têm ideia aqui, quem fala que é a lição, só para você estudando aí na lição, irmão, ó, irmão, aqui, ó, 2 minutos. O primeiro ponto assim, a nação de Israel, vou ler só isso aqui, irmão, ó, nós terminamos, só 2 minutos. A nação de Israel sob Jeroboão II foi lá quando separou os reis, experimentou a prosperidade econômica, conquista de território, infelizmente, conforme nos adverte os profetas da voz, esses resultados foram atrás de quem eu fala comigo, falei para mim, 1, 2, 3, corrupção, está na lição, irmão, ó, não vai inventando não. Corrupção, injustiça social aos movimentos sociais, hipocrisia religiosa e sincretismo. Está falando da onde? Está falando do Brasil ou está falando de Israel no ano 700 a.C.? A Bíblia é tremenda. Os irmãos leiam essa lição, amém? Hoje que eu liguei o microfone, ninguém quis falar, só agiu, mas falou assim. Mas eu estou avisando vocês, tá? Vai sair gravado, não tem problema. Eu estarei ausente dessa segunda até na outra segunda. Na terça-feira, Deus quiser, estamos lá, né? Cadê a câmera? Eu fechei ela, fechei. Vamos terminar? Amém? Uma Laura começou, né, irmã? Uma Laura termina.